Então, 13 de maio, são 21 horas e 11 minutos. A gente vai continuar falando de imposto de renda. Então, olha só. Os órgãos da União, ora eles representam a União, ora eles representam a República Federativa do Brasil. Então, quando o presidente da República celebra um tratado internacional, ele não está celebrando o tratado internacional em nome da União. Ele está celebrando um tratado internacional em nome da República Federativa do Brasil, ok? Que é o Estado Federal Brasileiro. Então, nesse momento, esse tratado ele pode dispor sobre impostos estaduais e municipais. Isso, gente, é o que nós chamamos de isenção heterônoma, ok? Isenção heterônoma. Então, presta atenção, ó. A União não pode isentar um tributo de competência do Estado ou do município, tudo bem? Por exemplo, ICMS, competência estadual. Pode a União isentar? Não, não pode. Por quê? Porque se é competência do Estado, quem pode isentar é quem pode tributar, é o Estado. Agora, quando a República Federativa do Brasil celebra um tratado nacional, aí eu não estou agindo em nome da União, eu estou agindo em nome do Estado Federal Brasileiro. E, nesse caso, então, ele pode isentar tributos estaduais e municipais. É isso que está dizendo essa súmula aqui, tá ok? É um posicionamento do STF que fala: se o tratado internacional celebrado pela República e não pela União, porque a União não pode. Aliás, a União só pode no caso do ISS, tem uma exceção lá na Constituição, tá ok? Agora, de uma forma geral, os tratados nacionais envolverem tributos estaduais e municipais têm que ser respeitados, porque não é a União que está celebrando o tratado, mas sim a República Federativa do Brasil. Tá legal? Bom, agora nós vamos falar sobre imposto de renda pessoa física. Então, preste bastante atenção aqui, gente. Ó, como é que funciona o imposto de renda pessoa física ajuste anual? Então, veja bem, eu não estou falando agora do imposto de renda sobre aplicação financeira, renda fixa. Eu não estou falando do imposto de renda sobre ganho de capital. Eu não estou falando do imposto de renda sobre renda variável de venda de ações. Eu não estou falando do imposto de renda sobre 13º salário. Eu estou falando do imposto de renda do ajuste anual. Então, vamos lá. O que é renda para fins do ajuste anual? Eu pego, porque, gente, o imposto de renda, quando você faz a declaração de imposto de renda, você tem o ano base e o ano de exercício. Então, a declaração de imposto de renda desse ano, que foi até prorrogada, né, pela Covid, não, foi prorrogada pela Receita Federal do Brasil em função da Covid, né? Então, esse ano nós vamos declarar imposto de renda. Então, é ano de exercício 2020, ano base 2019. Então, o imposto de renda exercício 2020, que nós vamos declarar esse ano, se refere à renda auferida pelo contribuinte em 2019. Tudo bem? Então, a gente fala ano de exercício, ano base. Ano de exercício é o ano que eu declaro. Ano base é o ano a que eu me refiro. Então, olha só. Nesse ano de exercício 2020, eu vou declarar o ano base 2019. E eu vou ter que informar todos os meus rendimentos tributáveis e todas as minhas despesas dedutíveis para eu chegar na minha renda. Estão entendendo? Vejam que não tem como eu declarar imposto de renda ajuste anual no mesmo ano. Por quê? Porque o ajuste anual ele começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, gente, dia 31 de dezembro não tem como eu fazer. Então, sempre é feito em abril. Por quê? Porque daí eu vou ter janeiro, fevereiro, março e abril. Eu tenho, geralmente, 4 meses para quê? Para pegar todos os rendimentos que eu tive no ano anterior, pegar todas as despesas e jogar tudo isso no programa da Receita Federal. Tá ok? Então, olha só. Qual é o critério material do imposto de renda ajuste anual? É oferir renda. Mas como é que eu sei que eu oferi renda? Simples. Eu pego todos os meus rendimentos tributáveis
e somo. Então, a somatória dos meus rendimentos tributáveis subtraído pela somatória das minhas despesas dedutíveis. Tudo isso para vocês? Tudo bem para vocês? Alguém tem alguma dúvida aqui? Tá. Agora, quais são os rendimentos tributáveis? Então, eu tenho infinitos rendimentos tributáveis, ok? Salário é rendimento tributável. Aluguel é rendimento tributável. Olha, pensão alimentícia é rendimento tributário e despesa dedutível. Quem que entende isso? É despesa dedutível para quem paga, professor? Perfeito. E é rendimento tributável para quem? Recebe. Para quem recebe, percebe? Eu vejo que a pensão ela pode ser despesa ou receita, né? Dependendo da situação. Quem paga é despesa. Quem recebe é receita. Ok? A aposentadoria, pensão e outros. Eu coloquei outros aqui porque existem vários. Corretagem, recebimento de honorários. Podia colocar aqui, né, os honorários, né, porque é importante para nós advogados. Né? Os honorários advocatícios são rendimentos tributáveis. Ok? Honorários. Ok? E outros. Ok? Agora, quais são as despesas dedutíveis? Limitada, né? Não é limitada. Então, vamos lá. O rol de despesas dedutíveis no Brasil, gente, ele é pequeno, tá? Existem países que o rol de despesas dedutíveis é muito maior. Gente, quando vocês analisam a legislação do imposto de renda, veja bem, vocês concordam comigo que essa renda aqui é a base de cálculo? Como é que eu chego na base de cálculo? Rendimentos tributáveis menos despesas dedutíveis, né? A somatória dos rendimentos tributáveis menos a somatória das despesas dedutíveis. Qual que é a alíquota máxima do imposto de renda pessoa física no Brasil? 27,5%. 27,5%. Tem países que essa alíquota chega a 50%. Aí você fala, nossa, esse país tributa o dobro do que o Brasil? Não necessariamente. Por quê? Porque nesses países o rol de despesas dedutíveis são bem maiores. Então, quando você vai fazer uma comparação do imposto de renda pessoa física brasileiro com o imposto de renda pessoa física de outros países, vocês não podem olhar só para a alíquota. Porque, de fato, a alíquota de outro país pode ser maior do que a nossa. Mas vocês têm que olhar também para as despesas dedutíveis. Porque pode ocorrer de as despesas dedutíveis do outro país serem muito mais amplas do que a nossa. Aí, nesse caso, o outro país tem uma alíquota maior, mas também tem despesas dedutíveis maiores. E aí a pessoa acaba pagando menos. Estão entendendo? Eu me recordo uma vez de um gringo, não sei de qual país, ele foi assaltado no Rio de Janeiro e levaram, acho que a câmera fotográfica, a filmadora dele, tá? Era uma filmadora especial, valia uma grana. Ele quis fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Porque ele falou que ele ia bater do imposto de renda lá. Ok? Então, existem países que têm um rol de despesas dedutíveis muito maior do que o brasileiro. Vocês acham que o rol de despesas dedutíveis deveria ser maior no Brasil? Por exemplo, gastos com transporte não são dedutíveis. Gastos com aluguel. Bom, vamos primeiro ver as despesas dedutíveis e depois a gente entra nessa discussão, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, as despesas dedutíveis para fim de imposto de renda pessoa física, ajuste anual, é a saúde. Gente, eu posso gastar o que for com a saúde, que é dedutível. Ok? Então, olha que interessante. Pô, eu posso gastar 10 mil reais com saúde? Pode gastar 10 mil reais com saúde, 20 mil reais. Eu gastei tudo que eu ganhei com saúde. Não tem problema. Você vai ficar isento depois, você não vai pagar imposto de renda. Ok?
Agora, como é que se prova o quanto eu gastei com saúde? Alguém sabe? Quer fazer? Nota fiscal, professor? Então, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Teve uma vez, o professor Roca Rasa estava dando aula para a gente, ele estava muito nervoso. A gente falou, professor, por que você está nervoso assim? Ele falou, porque a minha esposa, no ano passado, passou por um sério tratamento de saúde, mas ela já está curada, né? Ele falou, pô, não estamos entendendo, né? Pô, se ela curou, você está nervoso? Não, porque eu declarei no imposto de renda todas as despesas médicas que eu tive com ela, que nós tivemos, né? Nós declaramos. E a Receita Federal não aceitou. E o auditor da Receita Federal exigiu que eu mostrasse a cópia do cheque que eu utilizei para pagar o médico. Porque, olha bem, gente, quando você faz uma consulta médica, não é compra de remédio, tá? Quando eu coloco saúde aqui, é despesa com médico, tá? Com psicólogo, tá ok? Psiquiatra. Psiquiatra está ganhando rios de dinheiro nessa quarentena, né? Tá ok? Então, veja bem, você vai no médico, ele te cobra a consulta, ele vai te dar um recibo, tá ok? O valor desse recibo, para o médico, é rendimento tributável, tá ok? É o honorário dele. Para quem recebe, para quem pagou, é despesa dedutível. Você está me entendendo? Só que eu pergunto para você, se eu declarar no imposto de renda uma despesa médica e apresentar o recibo, eu preciso de mais alguma coisa para provar? O que vocês acham? Nota fiscal. Não, nota fiscal, Seria nota fiscal? Não, nota fiscal é o seguinte, hoje, muitos, é como aquilo que eu falei no começo da aula, né? Se você realiza o mesmo negócio jurídico, como sendo pessoa física e pessoa jurídica, a tributação é diferente. Então, o que os médicos fazem hoje? Eles criam clínicas, né? E aí você vai ter uma consulta médica e você paga não para o médico pessoa física, mas você paga uma consulta, prestação de serviço da clínica. Aí ele emite nota fiscal. Ok? Entendi. Quando ele emite nota fiscal, eu vou dizer para você, pô, não tem como a Receita não aceitar a nota fiscal, tá ok? Porque ele emite nota fiscal, tá aqui, ó, apresenta nota fiscal, um documento. A Receita vai lá e olha a empresa lá, a empresa que isso é receita para a empresa vai pagar imposto de renda lá, ok? Agora, quando é pessoa física, você tem o recibo do médico, que ele bate o carimbo dele e coloca o CPF dele, tá ok? Só esse recibo basta para provar que eu fiz aquela consulta médica? Sim. Então, por isso que o Roca Rasa estava bravo. Porque ele teve uma despesa médica muito alta e ele apresentou os recibos. Só que a Receita não aceitou, queria ver a cópia do cheque, nominal ao médico. E ele estava uma aralha. Ele falou, pô, o recibo é um documento do médico dizendo que recebeu de mim. O que a Receita tem que fazer é a declaração do médico e ver se o médico declarou. Se o médico declarou a receita lá, não tem por que me questionar. Agora, se o médico não declarou a receita lá, vai atuar o médico. Porque eu estou dizendo que eu paguei para ele, pô. Esse documento é válido. Documento assinado pelo médico, você está querendo dizer que esse documento aqui, o que é? Ele é falso? Percebe? E ele teve que apresentar o cheque para provar que ele pagou o médico. Por isso que eu falo, quando você fizer uma despesa médica, gente, e você quiser deduzir essa despesa médica para o imposto de renda, sempre pague com TED, cheque, porque daí você tem um comprovante de pagamento. Porque existe fiscalização do imposto de renda que vão atrás disso. Tá? Eu vou dizer para você, todo mundo que declara uma despesa médica acima de 10 mil reais cai automaticamente na malha fina. Tá? Eu não sei se esse valor ainda eu lembro que era 9 mil, 10 mil reais, mas o sistema da Receita Federal tem um valor lá. Quem declara acima desse valor de despesa médica cai na malha fina e eles vão querer ver todos os recibos. E se eles tiverem dúvida, dependendo do fiscal, ele vai querer mais provas além do que o recibo. Ele vai querer realmente uma prova de pagamento. Tá ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí.
Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Meu beijo, boa noite. Entenderam, gente? Alguma dúvida aí? Professor, no caso de gastos com planos de saúde, também são dedutíveis? Também são dedutíveis. Também são dedutíveis, tá? O que você gasta com plano de saúde também é gasto com saúde, né? Sim. E aí é interessante a sua pergunta, Alexandre, porque assim, eu faço uma consulta médica, R$ 500. Aí o plano de saúde me reembolsa 200. Aí eu vou poder abater para fim de imposto de renda só os 300, tudo bem? Eu vou abater do imposto de renda aquilo que eu pago mensal para o plano de saúde e a diferença entre o valor da consulta que não foi reembolsada pelo plano, tudo bem? Perfeito. Agora, se o plano me reembolsar integralmente, aí, nesse caso, eu não posso deduzir nada. Sim. Ok? Obrigado. E aí fica mais fácil, tá, Alexandre? Porque quando você tem um plano de saúde, você pega esse recibo, apresenta para o plano, e o plano de saúde reembolsa você, daí a Receita dificilmente vai questionar, entendeu? Porque já passou pelo crivo do plano de saúde. Acho que a Receita... Agora, por que a Receita Federal muitas vezes exige que você apresente o cheque comprovando o pagamento? Porque, gente, teve um caso aqui em Taubaté, isso deve fazer uns 20, 30 anos, tá? Emblemático. Tinha um psicólogo que ele não era psicólogo, ele vendia recibo. Porque olha só, o cara vai declarar imposto de renda, tá ok? Então o cara fala assim, pô, eu vou pagar a maior grande imposto de renda. O que ele faz? Ele vai no médico, compra o recibo, paga para o médico 10% do valor do recibo e declara esse recibo como despesa dedutível e tem um desconto de 27,5% do valor do recibo. Estão entendendo? E tinha um psicólogo em Taubaté que ele vendia recibo para todo mundo. Aí a Receita caiu em cima dele, porque o cara também não declarava. Porque para o médico, quando ele dá o recibo, é rendimento tributável, tudo bem? E foi um escândalo na época, porque teve muita gente que pegou o recibo desse cara. A Receita Federal glosou tudo e cobrou de todo mundo. Aí todo mundo teve que pagar com multa, juros, correção monetária. Ok? Uma outra coisa também, né? Muitas vezes você vai na consulta médica e você pergunta o preço da consulta, ele fala com recibo ou sem recibo, né? Porque se o médico der o recibo, ele vai pagar imposto de renda. Se ele não der recibo, ele não paga imposto de renda. Então aí ele dá um desconto para você, entendeu? Aquelas coisas que a gente vê no Brasil. Mas enfim, a única despesa médica que é ilimitada, a única despesa dedutíveis para fim de imposto de renda que é ilimitada no Brasil é a despesa médica, ok? Bom, previdência social também e previdência privada também é dedutível, tá? Então, quando você recolhe o INSS, você abate o INSS do seu imposto de renda, tá ok? É uma despesa dedutível. Aliás, até na retenção na fonte se desconta o INSS, já desconta lá na retenção, tá? E quando você faz previdência privada, você também pode abater previdência privada. Só que tem que tomar cuidado com a previdência privada, porque tem um limite e tem várias modalidades de previdência privada que dão descontos diferentes, ok? Então, não é toda a previdência privada que é integralmente dedutíveis para fim de imposto de renda. Tem que ver o montante que você está fazendo e tem que ver qual é o tipo de previdência privada que você está fazendo, se é VGBL, PBBL. Não vou entrar nesse detalhe com vocês, que eu acho que é muito específico, ok? Só tomar cuidado, que muitas vezes o gerente do banco ele vai atrás de vocês para vocês fazerem uma previdência privada dizendo que você não vai pagar imposto de renda. E nem sempre isso é verdade, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, pensão alimentícia. Pensão alimentícia é despesa dedutível para quem paga a pensão, ok? Olha que interessante, o INSS de empregado doméstico cujo salário seja até R$ 1.200. Então, olha só, se eu tenho empregado doméstico, eu vou pagar a contribuição do INSS para esse empregado doméstico. Então, eu posso abater, é despesa dedutível para fim de imposto de renda de pessoa física, o valor do INSS que eu pago do salário do empregado doméstico
até R$ 1.200, tudo bem? Se o meu empregado doméstico ganhar R$ 2.000, eu vou pagar INSS acima de 2.000, mas não vou poder abater todo o INSS. Eu vou poder abater o INSS até chegar em 1.200. Entenderam isso ou não? A alíquota do INSS é 8%, 9% ou 11%, tá ok? Agora, do empregado doméstico, tem até uma diferença ali, porque agora o E-Social mudou um pouquinho, tá? Mas, enfim, se eu pagar um salário de R$ 2.000 para o meu empregado doméstico, eu vou ter uma alíquota em cima desses 2.000. Mas eu não vou poder abater tudo. Eu vou bater só até 1.200. Tudo bem? Outra despesa dedutível, dependentes. Só que aí, veja só, dependente é o valor fixo. Por exemplo, eu tenho aqui meu filho, aqui, o Rafael. Ele é meu dependente, né? Tem 9 anos de idade. Então, quando eu for declarar imposto de renda, eu vou declarar ele como meu dependente. Aí eu vou ter uma despesa de 2.200 para bater lá, entenderam? Agora, ou Não ele é importa meu... o número de dependente, é fixo. Não importa o número de dependente. Não, você pode ter vários filhos, né, lá? Não tem problema. Eu tenho Não, 3 sim. aqui. Mas esse valor é o fixo, é o máximo. É por dependente. Por É dependente. por dependente. O valor fixo, tem que pôr aqui, por dependente, tá? Tá. Agora sim, ou ele é meu dependente ou dependente da minha esposa, né? Sim. Tudo bem? Não pode ser dependente dos dois. Sim. Professor, Oi. tem alguns casos que a mãe ou o pai também pode ser dependente, né? Não é necessariamente só o filho. Tem. Cara, tem várias regras de dependentes, tá? Várias regras. Mãe e o pai. O filho tiver mais de 18 anos, mas estiver estudando, pode ser dependente, tá? Tem várias. Deixa eu ver se tem um livro aqui. Tem um livro aqui que fala isso direitinho, tá? Tem que olhar. Tem várias regras para saber quem é dependente, tá? Uhum. Mas aí varia o valor ou não? Independente do grau de parentesco, o valor é o mesmo? O valor é o mesmo. Se a pessoa, seja seu filho, seja seu pai, seu avô, tá? Se ele se enquadrar na legislação, tá lá no escritório, meu filho está oferecendo aqui, vou pegar o livro para mostrar para vocês. Sim. Se ele se enquadrar como seu dependente, isso vai gerar uma despesa dedutível no seu imposto de renda de R$ 2.275 por ano, tá? Entendi. Por ano. Tudo bem? Beleza. Agora, para saber quem pode ou quem não pode ser seu dependente, aí tem que fazer uma consulta lá no site da Receita para você ver quais são as hipóteses possíveis, tá ok? Beleza. Doações, gente. Veja bem, se eu fizer doações, essas doações são dedutíveis para fins de imposto de renda? Duas coisas importantes. Primeiro, que eu só posso doar para entidades credenciadas pela Receita Federal, tá ok? Eu não posso doar para qualquer um, não. Eu tenho que saber se a doação para aquela entidade é possível de ser abatido no imposto de renda, tá ok? Nem todas as entidades estão credenciadas para isso. Então, primeiro eu tenho que saber para quem eu estou doando. Depois eu tenho que saber que o valor da minha doação não pode passar de 6% do imposto devido. Tá ok? Então, por exemplo, vocês, tem muitas empresas fazem doações, né, para entidades. Aí você fala, pô, essa empresa está doando para essa entidade, pô, essa empresa é legal, tal. É legal, realmente. Só que, na verdade, para a empresa não muda nada. Por quê? Porque ela doa sempre dentro do limite dos 6%. A empresa já sabe mais ou menos quanto que ela vai pagar de imposto de renda, tudo bem? Então, ela pega 6% do que ela deve, mas é que eu estou falando pessoa física, né, gente? Desculpa. Tá? A pessoa física, né, ela já sabe mais ou menos quanto ela vai pagar de imposto de renda, tudo bem? Concorda comigo? Você já tem uma estimativa, né? Tem seu salário, tem seus aluguéis, então você já sabe mais ou menos, ó, todo ano eu acabo tendo que pagar R$ 10.000 de imposto de renda. Então você já sabe que se você tiver que pagar R$ 10.000 de imposto de renda, você já pode doar 600, que você vai descontar isso do seu imposto de renda. Tudo bem? Rafa, mais dormiu?
Vai dormir não, Rafa? E por último, nós temos o livro caixa. Gente, o que é o livro caixa? Livro caixa é o seguinte. Eu sou um advogado, eu sou um veterinário, eu exerço uma profissão liberal, ok? Aí, os meus honorários são rendimentos tributáveis, não são? Pô, mas e a despesa do aluguel da sala, onde está o meu consultório, o meu escritório? E a despesa de água e luz desse escritório, desse consultório? E o aluguel do consultório? O IPTU que eu pago do consultório? E o salário da minha secretária? Isso eu não posso deduzir? Pode. Só que daí você tem que fazer o livro caixa. O que é o livro caixa? Você tem que pegar um livro e nesse livro você vai lançar tudo que você recebe e você vai abater as despesas que você tem para manter o seu escritório, o seu consultório funcionando. Tudo bem? Agora, quais são as despesas que eu posso abater? Então, essas que eu falei para você são despesas operacionais, tá? De repente, o material de escritório, salário de secretária, água, luz, aluguel, IPTU, isso aí você abate. Agora, comprei um computador novo, posso abater? Não. Então, quem vai fazer livro caixa, quem é profissional liberal e vai fazer livro caixa, primeiro que eu recomendo que ele seja orientado por um contador, tá ok? Não que o contador tenha que... Tem gente que tem um contador que faz o livro caixa para ele. Mas quem não quer pagar o contador para fazer isso, pelo menos tem um contador para orientar ele. E tomar muito cuidado com as despesas dedutíveis, tá? No livro caixa. Porque às vezes o cara adquire um computador, um móvel, uma geladeira para o escritório dele, ele acha que isso vai ser dedutível para o livro caixa e não vai ser. Tá ok? Tem que tomar muito cuidado com o livro caixa. Uma vez eu peguei uma declaração de imposto de renda de um dentista e ele fazia livro caixa. Aí quando eu olhei o livro caixa dele, ele tinha mais despesa do que receita. Eu falei, cara, por que você está com o consultório aberto? Você tem mais despesa do que receita? Tá? Não faz sentido, né? Ok? Não faz sentido. Porque as despesas do livro caixa vão ser dedutíveis somente dos honorários dele, tudo bem? As despesas do livro caixa não podem ser dedutíveis de outras fontes de rendimentos, ok? Então, são dedutíveis somente dos rendimentos tributáveis dele com honorários. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Tudo belezinha? Então agora eu vou fechar a aula, mas eu vou derrubar a turma e a gente volta, tá? Porque faltam 6 minutos. Aí não queria interromper agora no que eu vou terminar, tá ok?